Este programa é livre para todos os públicos. Nós temos sido agraciados aqui no programa A Bíblia no Meu Dia a Dia com o estudo da carta aos Romanos. Aquilo que o apóstolo Paulo comunicou aos romanos e comunica a mim e a você, porque o Espírito Santo faz essa palavra se tornar viva e eficaz e atual na nossa vida. E é por isso que nós estamos aqui no programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. E eu me sinto muito feliz de ter a sua companhia e saber que existe um povo interessado pela Escritura e que tem feito o estudo bíblico diário. Que bom saber que nós estamos caminhando na escuta de Deus e na vivência dessa palavra. Para escutarmos, para entendermos aquilo que o Senhor tem para nós, vamos suplicar o dom do Divino Espírito Santo para Ele nos conduzir no nosso estudo de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Quero convidar você a pegar a sua palavra, o seu caderno de estudos bíblicos, para que a gente possa avançar aqui na carta aos Romanos. O texto de hoje é Romanos 6, versículos de 15 a 23. Nós vamos ouvir aquilo que o apóstolo Paulo quer nos comunicar e entender a aplicação dessa palavra na nossa vida. Romanos 6, de 15 a 23. Vamos lá. Então, iremos pecar porque não estamos sob a lei, mas sob a graça? De modo algum. Acaso não sabeis que, oferecendo-vos a alguém como escravos, sois realmente escravos daquele a quem obedeceis? Seja escravos do pecado para a morte, seja escravos da obediência para a justiça? Graças a Deus que vós, depois de terdes sido escravos do pecado, passastes a obedecer de coração ao ensino ao qual Deus vos confiou. Libertados do pecado, vos tornastes servos da justiça. Devido às vossas limitações naturais, falo de maneira bem humana. Assim como outrora oferecestes vossos membros como escravos à impureza e à iniquidade, para viverdes iniquamente, agora oferecei-os como escravos à justiça, para a vossa santificação. Quando éreis escravos do pecado, estáveis livres em relação à justiça. Que fruto colhieis, então, de ações das quais hoje vos envergonhais? Pois o fim daquelas ações era a morte. Agora, porém, libertados do pecado e como servos de Deus, produzis frutos para a vossa santificação, tendo como meta a vida eterna. Com efeito, a paga do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna no Cristo Jesus, nosso Senhor. O apóstolo continua nos mostrando, a partir do texto da carta aos Romanos, a força, a eficácia da libertação que Jesus veio nos trazer. E hoje ele toca em algo aqui importante que eu e você precisamos cultivar no nosso coração. E o que é esse toque importante que o apóstolo Paulo nos mostra? A nossa meta precisa ser a vida eterna. Eu sei que nós estamos no mundo, estamos na sociedade e precisamos viver aqui, obedecer às leis, fazer tudo o que deve ser feito, correr atrás do nosso trabalho, dos nossos estudos, de tudo aquilo que é preciso ser vivido aqui. A educação dos filhos, o relacionamento familiar, tudo aquilo que é próprio da nossa vida humana. Mas aqui está um ponto importantíssimo que o apóstolo deixa em destaque. Nós temos que ter como meta a vida eterna. Se isso acontecer conosco, nós vamos perceber, se a gente colocar a vida eterna como meta, nós vamos perceber que nós teremos uma força ainda maior para as nossas escolhas, para o nosso caminho de uma vida reta, de uma vida de santidade. Mas o apóstolo também nos mostra, nesse texto específico, que a paga do pecado, o salário do pecado, é a morte. E nós não podemos, diante da clareza que a palavra está nos trazendo, escolher a morte. Isso não indica que nós cristãos nunca vamos cair, vamos pecar.
O que o Paulo está dizendo, e eu imagino que você depois do seu batismo tenha pecado como eu, no entanto que existe o sacramento da penitência, da confissão, e que precisa fazer parte da nossa vida no cotidiano. O que Paulo está dizendo é que nós não podemos ser servos do pecado. E aqui também eu não estou dando liberdade a ninguém para pecar, não é isso. Só estou explicando, porque talvez a gente possa achar assim, a palavra está dizendo então que a gente não pode pecar e eu sou um pecador e eu não tenho mais jeito. Não, não é isso. O que o apóstolo Paulo está ensinando é que nós não podemos ser escravos do pecado. Nós podemos e precisamos ser servos da justiça, escravos da justiça. Porque somente seguindo a Jesus Cristo e aceitando aquilo que Ele veio nos trazer e nos comunicar, é que nós poderemos experimentar verdadeiramente o que é ser livre. E sermos, desculpa usar esse termo, parece muito ambíguo, mas não, e sermos escravos de Cristo, na verdade, é sermos livres. Porque se a nossa adesão a Cristo, o nosso seguimento a Cristo gera essa liberdade, liberdade interior, traz a paz, nos faz fortalecidos para enfrentar os intempéries, as dificuldades, as lutas. Isso tudo vai nos ajudando a entender que o nosso passado, que foi redimido pelo sangue precioso do Cordeiro, que foi confirmado pela graça do santo batismo, isso precisa provocar em nós um olhar para o futuro e termos como meta a vida eterna, e tendo como meta a vida eterna, agora, libertos do pecado e como servos de Deus, nós precisamos produzir os frutos da santificação. Eu não sei o que você viveu no seu passado, eu conheço muito bem o meu, e com detalhes. Até mesmo que eu prego, às vezes dou testemunho, isso me faz ter memória do que Cristo fez por mim. E muita coisa eu até teria que ter vergonha, como aqui ele está dizendo, né? Devido às vossas limitações naturais, falo de maneira humana, assim como outrora oferecestes, isso versículo 19, os vossos membros como escravos à impureza e à iniquidade, para viverdes iniquamente, agora oferecei-os como escravos para a vossa santificação, escravos à justiça, para a vossa santificação. E aí Paulo vai até dizer, a gente tem vergonha de coisas que a gente fez no passado, não é verdade? A gente tem até, não gosta nem de tocar, de falar, mas o mais lindo de olhar para esse passado é contemplar a redenção. E hoje eu resumiria a mensagem de Deus, depois nós vamos escrevê-la, como essa: ter como meta a vida eterna. Isso é o fundamental. Se a gente coloca isso, gente, como meta da nossa existência, da nossa caminhada, nós vamos experimentar graça tão grande e abundante na nossa vida que nós vamos entender aquilo que Paulo está querendo dizer para nós. Olha, gente, se o salário do pecado é a morte, e aqui não é simplesmente uma morte física, é a morte espiritual, é a condenação eterna, é o inferno, é a ausência de Deus, é a ausência de luz, a ausência de bondade, é o sofrimento eterno. Eu vou escolher ficar no pecado? Não, eu preciso escolher ficar na vida, eu preciso ficar naquilo que gera a vida. O dom de Deus é vida eterna, no Cristo Jesus, nosso Senhor. Não é uma obra humana, não vamos entrar no pelagianismo, né? Achar que é o que eu faço. Não, é o que Cristo fez por nós. E a partir do que Cristo fez por nós, nós nos abrimos para produzir frutos de santificação. Vamos colher a mensagem de Deus e eu já dei a dica aqui de qual é a mensagem de Deus para hoje. Ter como meta a vida eterna. E aí, tendo como meta a vida eterna, você vai precisar hoje, de uma forma muito concreta, olhar para si mesmo e colocar como meta a santificação. E tudo aquilo que não te santifica, você vai tirar da sua vida. Vamos supor que alguém que agora está fazendo um estudo bíblico está num risco iminente de pecado por causa de contatos com algumas pessoas, acessos a alguns sites. Vamos pensar nessa realidade. Ou algum desvio de conduta no seu trabalho, alguma realidade. Você vai colocar como meta de uma coisa prática. Eu vou hoje tomar uma firme decisão, um firme propósito. Vou cancelar isso aqui, vou bloquear esse contato, eu vou bloquear esse acesso, eu não quero mais isso para a minha vida. E aí você se posiciona, você vai ver a graça de Deus, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna no Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos pedir a esse Cristo Jesus, nosso Senhor, que nos garanta nesse caminho de salvação e principalmente nessa meta, que é a vida eterna. Vamos rezar?
Senhor, a nossa meta a partir de agora, provocados pela palavra, talvez um dia nós já tenhamos colocado isso como meta, mas o dia a dia vai nos desgastando, vai nos cansando, vai nos afastando daquilo que nós colocamos como meta, mas hoje, em oração, nós queremos nos posicionar diante do Senhor e dizer: a minha meta daqui para frente será a vida eterna. Tudo o que eu viver aqui nesse mundo vai ser em função da vida eterna. A minha vida profissional, a minha vida familiar, a minha vida de amizade, tudo o que eu viver na sociedade, eu não vou me afastar da sociedade de nada, mas eu vou viver de uma forma em que essa meta esteja acima de todas as coisas. E, portanto, as minhas escolhas, Senhor, serão escolhas de alguém que vislumbra o céu, que vislumbra a vida eterna e que aspira com todas as forças aquilo que o Senhor mesmo conquistou para nós, essa vida eterna, essa salvação. Eu só posso dizer junto com os meus irmãos agora: obrigado, Jesus, pelo que o Senhor fez por nós. Obrigado pelo que o Senhor está fazendo hoje na minha vida pela sua palavra. Obrigado por aquilo que a partir de agora o Senhor me possibilitará de viver, porque eu coloco como meta da minha existência a eternidade. Muito obrigado, nosso Senhor e nosso Deus. É um desafio constante a gente manter o nosso coração, nós nos mantermos na vida eterna, na meta da vida eterna. Mas é salutar, é saudável. Caiu, levanta, vai ao confessionário, recomeça. Mas não ceda mais os seus membros, o seu corpo para a escravidão do pecado, porque Jesus já te libertou. Então caminhe na liberdade de filho de Deus. Volte-se para Ele e caminhe nessa vida que já flui, já acontece aqui neste tempo, em vista da eternidade. Que Deus abençoe você e a sua família e nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.